Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu gostaria de falar com você sobre a divisão literária da Bíblia. Você já se perguntou por que a Bíblia ela possui tantos livros? A Bíblia, para quem não sabe, possui 66 livros, sendo que os 39 primeiros são compostos pelo Antigo Testamento e os 27 seguintes são do Novo Testamento. Mas por que tantos livros? Por que não apenas um? Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como o Pentateuco, ou o livro da lei, ou talvez até como a Torá. Esses livros foram escritos por Moisés, um homem usado por Deus para trazer a libertação do povo que estava sendo escravizado no Egito. E ele foi usado muito por Deus nesse aspecto para escrever esses primeiros 5 livros, certo? Após isso, nós temos o livro, ou melhor, os livros históricos, que se dividem entre o livro de Juízes até o livro de Esther, onde nós vemos uma evolução da história do povo de Deus ao longo dos séculos, ao longo dos anos. A gente vê momentos de muita bonança por parte do povo de Deus, assim como a gente vê momentos de muita dificuldade, tribulação, mas muitas vezes Deus trazendo a renovação, ou melhor, a libertação do povo em momentos difíceis. Após isso, nós vemos os livros poéticos, que vão de Jó até o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Depois disso, nós temos os livros dos profetas, que são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Eles são divididos entre o livro de Isaías até o livro de Malaquias. Aqui nós temos os primeiros 39 livros, que são compostos pelo Antigo Testamento. Agora nós temos a história do Novo Testamento. No Novo Testamento, após a vinda de Jesus, lembrando, como eu falei no vídeo anterior, o marco divisório entre Antigo Testamento e Novo Testamento é a vinda de Jesus. Os 4 primeiros livros são os livros dos Evangelhos, que são o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Após isso, nós temos um livro histórico também. O livro histórico do Novo Testamento é o livro dos Atos dos Apóstolos. Após isso, nós temos as Cartas Paulinas, que são praticamente livros teológicos, principalmente o livro de Romanos, começando inclusive por Romanos e findando em Filemão. Após isso, nós temos as Cartas Gerais, que começam do livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus não tem uma certeza de quem escreveu. Muitos dizem que foi escrito por Paulo, mas não existe uma certeza absoluta de que se foi Paulo mesmo que escreveu. Então ele se encaixa dentro das epístolas ou cartas gerais, que vão até a carta de Judas, e não é o Judas Iscariotes, o Judas traidor, mas é o Judas irmão sanguíneo, inclusive, de Jesus, certo? Inclusive a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso em um futuro vídeo. Findando para o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, que é o livro das revelações, É o livro onde nós contemos as histórias, tanto passado quanto presente, mas também futura, daquilo que haverá de acontecer, ou melhor, dos fins dos tempos. Então, aqui nós temos também os 27 livros do Novo Testamento, fechando assim o cânon, O cânon que vai de Gênesis até Apocalipse é a Bíblia. Ali nós temos 66 livros e cada livro ele possui uma forma de dizer diferente, ele tem uma diversidade de linguagem, porque ele inclusive foi escrito por várias pessoas diferentes, em várias épocas diferentes, em contextos diferentes, em inclusive classes sociais diferentes. Então a gente precisa levar isso em consideração para entender a evolução da Bíblia ao longo dos anos, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você possa compreender um pouquinho melhor do porquê que a Bíblia ela possui tantos livros e que Deus possa estar abençoando os seus estudos. Até mais!